Ego. Quem é, afinal, esse ego que tanto nos atrapalha? Será mesmo que nos atrapalha? Será que ele é um vilão? Será que é ele que atormenta a nossa busca pela espiritualidade, pelo autoconhecimento, pelo bem-estar? Como fazer para transcender o ego? Como fazer para educar, para calar, para silenciar o ego? Querida família, hoje eu me sinto, aqui é Adriana Souza, e hoje nós vamos regravar esse material tão importante com relação ao nosso ego. Muitos de vocês já ouviram essa live ou tentaram, né? Mas o áudio de fato ficou muito baixo. Mercúrio retrógrado e mais vários outros planetas retrógrados. Eles tentaram ajudar a gente, mas enfim, de fato, quando o áudio fica muito baixo, a gente não consegue prestar atenção, né? Então, estou eu aqui vindo por respeito a nós e por respeito a esse material que é tão importante, que ao meu ver precisa estar no nosso arquivo de consultas de tempos em tempos, para a gente espalhar por aí para todo mundo que a gente conhece, que também gosta de estudar autoconhecimento, que, enfim, que se interessa por esses temas. Vamos entender de fato quem é o ego, se ele é um vilão e o que a gente faz com toda essa informação, né? Vamos manter esse material aqui como precisa ser feito. Eu sinto no meu coração que esse material precisa ficar aqui disponível para nós, tá bom? Portanto, vamos lá, queridos. Temos aqui 7 perguntas que foram organizadas a partir das pesquisas que eu fiz com vocês através das redes sociais, por e-mail, e eu organizei, né, todas as perguntas que vocês me enviaram e ficaram, né, várias perguntas parecidas, então ficaram 7 perguntas sobre o ego. Eu vou falar rapidamente quais são essas perguntas para que, né, você que é novo por aqui, você que está ouvindo esse material pela primeira vez e não participou da live, eu vou deixar aqui para vocês brevemente quais são essas perguntas e depois eu retorno divagando, me aprofundando em cada uma delas, tá bom? Então a primeira delas é: quem é o ego? Ele é um vilão? Segunda pergunta: como educar o ego, já que ele quer tudo do jeito dele e quando a gente acaba cedendo, nós sofremos consequências drásticas disso? Terceira pergunta: como saber se a voz que eu estou ouvindo vem do ego ou da intuição? Quarta pergunta: vontade que vem do ego ou do eu superior? Como saber? Quinta pergunta: como ir eliminando sentimentos negativos com relação ao ego? Sexta pergunta: deixar o ego como fazer para deixar o ego de lado e então permitir que a centelha divina haja em nós? E a última pergunta, que vale US$ 1 milhão, brincadeirinha, mas é a pergunta que nós do autoconhecimento adoramos fazer, né? Como transcender o ego? Vamos lá então, meus queridos. Como eu havia dito antes na live, e vou deixar isso esclarecido, né, nessa regravação, tudo o que eu vou pontuar a partir dessas reflexões é do ponto de vista do sentir, tá bom? Portanto, como eu sempre costumo dizer, né? Desculpa, queridos. Eu não quero trazer aqui esse material a partir de um ponto em que eu, Adriana, sou uma terapeuta, sou professora de meditação, sou professora, sou, né, estudiosa sobre espiritualidade, autoconhecimento e psicologia. Então, eu vou deixar aqui para vocês a minha verdade sobre o ego. Não, de forma alguma, tá bom? Existem muitos estudiosos que fazem isso, né? A psicologia tem uma leitura sobre quem é o ego, e dentro da psicologia, cada linha também tem a sua visão. A espiritualidade, né? Algumas religiões, algumas doutrinas
explicam o ego de uma forma específica. O Osho, né, que é um querido que nós do autoconhecimento seguimos, também tem a sua definição particular sobre o que é o ego. E, enfim, vocês também criaram aí, cada um de nós, né, nós temos uma definição sobre o que é esse ego. Dessa forma, eu jamais acharia válido trazer para vocês o ponto de vista universal do que a Adriana acha, acredita, né, valida que é o ego. Para quê, né, gente? Eu ia ser só mais uma, né, autora de uma opinião sobre o ego. E isso, não que não sejam válidas as opiniões, os estudos científicos sobre o ego, gente, não é isso. Mas é, a gente precisa aprender a sentir, né? Esse é o meu trabalho no Hoje Eu Me Sinto. Então, esse material sobre o ego, ele traz também uma ativação da sua habilidade do sentir, né? Por isso que eu vou provocar em vocês, através dessas respostas, entre aspas, o sentir individual de cada um que está aqui me ouvindo, porque definição de ego, vocês vão acreditar naquela que vocês sentem mais afinidade de determinado autor. Mas o que eu quero provocar em você é que você questione isso, né? Será que isso mesmo é o ego? Será que a minha relação com o meu ego está saudável? Será que se eu parar de querer silenciar e começar a ouvir, será que talvez essa nova metodologia não me traga resultados diferentes, caso eu esteja buscando algum resultado? Então, isso é importante da gente esclarecer antes de entrar aí nas perguntas e respostas, tá bom? Não é o ponto de vista da Adriana, mestra sabichona, que sabe mais do que alguém, jamais, tá bom? Eu tenho uma profissão, eu tenho uma carreira e eu sou um ser humano que sente e que tem opiniões, sem sombra de dúvidas. A minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade. E o que importa é a gente estar em paz e fazer da nossa verdade o nosso estado de bem-estar, né? Isso é autoconhecimento em ação, como é o título lá do meu usuário do Instagram. A gente precisa usar o autoconhecimento de uma forma autônoma, né? Não adianta a gente ler 1000 livros, fazer 1000 cursos online e acabar o dia se sentindo mal, se sentindo inseguro, se sentindo perdido na vida. Para que serve, gente? A gente estuda tanto, né? Então, é por conta disso que o meu trabalho, a base do meu trabalho é o sentir, é o desenvolver nos meus pacientes, é o desenvolver nos meus alunos, nos participantes dos meus programas, dos meus cursos, o sentir. Se a gente não aprende a sentir, né? E eu sei, é muito louco falar isso, porque, Adriana, mas eu sinto, né? Claro, a gente sente, mas a gente não sabe o que fazer com essa informação. Esse que é o problema, né? Na escola, o sentir, claro, já é natural para todos nós, é um sensor nosso, mas a gente não aprende na escola o que fazer com o sentir, como comandar as nossas emoções, como escolher as nossas ações a partir do sentir. Então, né? Eu desenvolvi esse trabalho para que a gente possa saber o que fazer com essa informação, né? Aprender a fazer do sentir o nosso maior guia, e fazer isso de uma forma autônoma, né? A gente pode estudar, né? Eu mesma adoro estudar, vivo fazendo formações novas e é uma delícia. Mas esse acúmulo de conhecimento, ele precisa ser usado, ele precisa estar ser questionado e acomodado num lugar onde a nossa verdade seja importante para nós, né? Eu não estou acumulando certificados, eu estou acumulando conhecimentos que vão me trazer alguma informação prática, né? Então é isso, meus queridos. Essa introdução longa foi para esclarecer algo que é muito importante. Aqui a gente não vai fazer perguntas e respostas que são a verdade absoluta do universo. Aqui eu vou te estimular a pensar, não como eu, mas a pensar por você, a desenvolver a sua autonomia, a questionar tudo que a gente já ouviu sobre o ego, tá bom? Aqui não é uma simples aquariana rebelde que está indo contra
todas as leis. É de verdade alguém que estudou pedagogia e que é apaixonada por provocar no outro a própria autonomia, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta, né? Quem é o ego? Ele é mesmo um vilão? Então vamos lá, meus queridos. Quem é o ego, né? Virgem Santa que cada linha fala que o ego é uma coisa, né? Então, tem muita gente que pergunta, né, Adriana, mas o ego é a minha personalidade? Eu vou falar para vocês o que eu sinto que é o ego, tá bom? E a partir do meu sentir, sinta aí no seu coração se há alguma coerência e o que você sente que é o seu ego, tá? Segundo, né, o que muitos estudiosos trouxeram para nós, e o que a gente pode concluir através da nossa percepção é: eu acredito que o sentir ele é um grande tradutor, né? Vamos vamos partir do princípio que nós temos vários corpos, né, digamos assim, a gente tem um corpo espiritual, um corpo energético, temos o nosso corpo físico material aqui, né, como humanos, temos um corpo emocional, um corpo racional e tá tudo acoplado, tá tudo juntinho, né? O que que acontece, gente? O nosso corpo espiritual, a nossa alma, né, que vem lá da fonte criadora de tudo que é, e obviamente traduza isso para aquilo que faz sentido para você, de acordo com as suas crenças, religiões, dogmas, enfim. Mas nós sabemos, né, existe um todo. Nós somos parte desse todo. Nós somos um espírito, uma alma infinita, eterna, incrível, impecável, perfeita, maravilhosa. E essa alma quis viver uma experiência humana aqui na terceira dimensão. Oba! Vou lá naquele planeta e aqui a gente não vai falar, né, de karmas. Aqui estamos aqui para provas e expiações. Vamos nos atentar à parte bonita da nossa missão aqui, tá bom? Deixemos esses rodeios para um outro podcast. E daí, o que que acontece? Essa alma, né? Eu gosto muito, eu já falei isso para vocês em vários outros materiais. Deus criou a nossa individualidade para viver uma experiência ímpar. E através de nós, da nossa individualidade, através da nossa consciência individual, viver experiências, né, de alegria, de desenvolvimento e tudo mais. Só que o que acontece? Aqui na terceira dimensão, aqui dentro da nossa realidade humana, existem condições específicas, né? Então a minha alma que é eterna, ela quer tudo, ela quer criar tudo. Por isso que nós temos desejos e anseios, por isso que o universo é infinito do jeito que é. Porque é o tempo inteiro a fonte criando, 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 criando. E criando através de nós, inclusive, né? Portanto, os nossos desejos e anseios, eles são, né, vindos de um campo muito maior que a nossa consciência humana nem tem condição de entender a dimensão disso. E o que acontece, né? Então tá, então eu quero tudo, 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 tudo. Quero sentir alegria, quero sentir satisfação, quero sentir prazer. E o meu corpo físico é limitado. As leis da terceira dimensão têm condições específicas. A nossa alma precisa se acoplar dentro deste corpo, respeitar essas leis, respeitar essas condições e, dentro da sua infinitude, respeitando as leis daqui, ela precisa ir expandindo a nossa condição humana, trazendo uma experiência deliciosa, que é para isso que a gente está aqui. Ok, e aí, quem que faz esse intermédio? O ego, gente, o ego, ele lindo, maravilhoso. Então, como que o ego pode ser um vilão, gente? Como que o ego, parte nossa, né? Vamos entender isso pelo amor de Deus? O ego não é uma parte sua, o seu ego é uma parte sua. Como que cáspita, me perdoem a indignação, a gente ouve dizer por aí que o ego é ruim. Meu Deus, a gente já nasce acreditando que a gente é ruim, né? A gente nasce de um DNA dos nossos ancestrais que já carregam traumas, vivências traumáticas, condições de baixa autoestima, de vivências, né? Ou da própria gestação. Desculpa, gente. E aí o que que acontece? Acontece que, né? Aí a gente vai passando pelas nossas próprias experiências e vai passando pela cultura a qual a gente está inserido, né?
e dogmas religiosos, e educação na escola, e política, e um monte de coisa. Então a gente já carrega, né? O ego também, né, é feito de toda essa nossa criação, o desenvolvimento da nossa personalidade, que é feito em conjunto com a sociedade, né? Nós temos a nossa alma, nós temos a nossa personalidade, que somos nós, né? A nossa consciência individual, e temos esse acúmulo de experiências que é da troca com o meio, da troca com a sociedade. Então tudo isso forma o nosso ego. Então, como que a gente pode julgar vilão? Como que a gente pode julgar ruim a riqueza da nossa vida? A riqueza das nossas memórias, a riqueza das nossas experiências, do nosso desenvolvimento de quem a gente é. O tradutor, o ego é o tradutor. Ele pega os anseios da alma, ele pega a infinitude da alma e ele transfere para a possibilidade humana, falando: corpo, ó, a alma quer tudo isso aí, tá bom? Eu sei que não dá pra gente realizar tudo isso na matéria desse jeito, então vamos tentar criar uma maneira de traduzir isso em satisfação, de traduzir isso em desejos realizados, de traduzir isso em experiências gostosas. Ó, a alma fala que a gente tem todo esse potencial aqui. Vamos tentar fazer num formato que rola aqui na 3D? Gente, isso é o ego. Como que a gente quer calar um troço que tá tentando fazer da gente da gente um sucesso, tentando possibilitar pra gente a vida que a gente de fato quer aqui? Meu Deus, isso não é um vilão. Isso é uma parte sua, isso é uma parte minha. Portanto, a partir de agora, pelo amor de Deus, sinta no seu coração. O ego, assim como o seu corpo físico, assim como as suas emoções, assim como a sua mente, é tudo parte sua. É sagrado igual. Por que que o espírito vale mais do que o ego? Por que que a vida espiritual é mais maravilhosa do que a vida material? Por que não integrar? Por que que a gente faz essa classificação do bom e do ruim, do certo e do errado, do melhor e do pior? Tudo bem, por que que a gente faz? Porque a gente aprende que é assim, o nosso cérebro trabalha através de associações. Ok. Porém, como estamos falando da nossa inteireza e do nosso sentir, eu te convido a sentir. Qual é a sensação quando a gente quando a gente é rejeitado, e qual é a sensação de quando a gente é amado, acolhido e abraçado? Tirando os psicopatas que não têm emoções, eu acredito que você que está me ouvindo não é um psicopata. Com certeza absoluta, a sua resposta é muito mais agradável quando a gente é amado do que quando a gente é rejeitado, certo? Portanto, por que que seria certo calar, silenciar, rejeitar o meu ego, que é uma parte minha, e em vez disso não integrar, amar, ouvir, aceitar, né? Então sinta esse convite, sinta essa possibilidade e conclua: quem é o seu ego? Ele é um vilão? Ao meu ver, mais importante do que uma definição científica. Sabe aquelas respostas quando a gente está fazendo prova na escola? E aí, o que é o ego? Ou quem é o ego? E aí a gente tem que responder exatamente o que está no livro ou exatamente o que a professora ensinou na aula para tirar 10, né? Eu acho que muito mais importante do que essa resposta exata é a gente sentir que o ego é só mais uma parte nossa e ele está tentando fazer um trabalho incrível. E se a gente perceber isso, a nossa relação com a gente mesmo, consequentemente com toda a nossa vida, com absolutamente todas as experiências da nossa vida, gente, pode ser completamente diferente. Te convido, tá bom? Vamos para a segunda pergunta? Então vamos lá. Como educar o ego? Ele quer tudo do jeito dele e eu acabo cedendo. Porém, eu sofro as consequências. E aí, gente, né? O ego é conhecido como uma criancinha mimada, safada que, né, faz birra, se joga no chão se a gente não faz o que ele quer. E a analogia mais óbvia que eu sempre faço, né? O ego
a gente, né, de uma certa forma, a gente pode até enxergá-lo como uma criancinha, né? Mas vamos entender a profundidade disso. Quando uma criancinha se joga no chão e faz birra e chora, nós como adultos, né? A não ser que você seja uma mãe, um pai, um educador, alguém que tenha uma sensibilidade, um autocontrole emocional absurdamente elevado, né? E estou falando aqui do meu ponto de vista como mãe, não só como educadora. Quando a criança se joga, faz birra, você fica louco. Gente, quem aguenta uma criança gritando, fazendo birra? A gente fica doido, a gente fica doido. A gente quer calar aquela criança, a gente quer fazer qualquer coisa, né? O lado educacional fala, não, mas você precisa, né, fazer isso, porque essa é a metodologia correta. E aí o outro lado fica, meu Deus, eu só quero que essa criança fique quieta, meu Deus do céu. Brincadeiras à parte. Se o ego é essa criancinha mimada que a gente tá falando, qual que é o objetivo da criança quando ela faz birra? Deixar a gente louco? Não, gente. Quando a criança faz birra, ela tá tentando comunicar um troço que ela não tá conseguindo. E lembrando, o ego é o tradutor, não é? Então, ele também está tentando comunicar uma coisa que a gente não está ouvindo. O que a gente pode reagir, né? O que a gente pode fazer quando a gente é adulto nessa situação? Quando a criancinha chora, faz birra, dá escândalo, a gente pode ter a reação, né? Putz, eu tô com raiva. Ou, nossa, eu tô frustrado, que eu não consigo, né, educar bem essa criança. Eu tô incomodado, né? O problema não é a emoção que isso provoca em nós, gente, de forma alguma. A gente vai reagir, somos humanos, somos, né, um corpo de emoção. Tá tudo bem, sentir não é o problema, muito pelo contrário. A questão é o que eu faço com essa informação quando eu tenho condição de fazer alguma coisa. Então eu sinto, né, aquela criancinha dando escândalo e como um adulto, né, eu vou sentir, porque eu sou humano, me deixa ter raiva, me deixa ficar incomodado com essa criança, tá tudo bem, eu posso sentir. Eu respiro fundo, eu me acalmo, eu espero passar, porque a criança vai ter a crise dela. Quando as coisas se acalmarem, o que eu faço com essa informação? E mais profundo ainda do que fazer com essa informação, o que esta criança está querendo? Essa criança está querendo comunicar. O que eu faço? Eu vou simplesmente entuchar um manual de como educar bem uma criança? Ou eu vou parar e ouvir, entender essa criança? Adriana, mas é difícil entender um bebê. Ah, eu sei, eu tenho uma filha de 2 anos, é difícil mesmo, mas não é impossível. O que a gente pode fazer é ter interesse. Sim, interesse. E não estamos falando mais da criança, estamos falando do nosso ego. O que o seu ego tá te dizendo, né? Ah, ele quer um monte de coisa, ele é mimado. Será que ele é mimado? Será que a gente não pode fazer a outra analogia de que a gente tem uma alma infinita que quer viver uma experiência humana prazerosa? Então, o ego tá tentando te falar isso. Por que esse negócio de desejo é coisa de gente fútil, né? Desejo é coisa de materialista. Não, gente. O universo nasceu a partir de desejos, de criações. Por que desejo é ruim? A gente poderia explorar a nascente disso, né, em várias outras questões, através da política, da igreja, de um monte de outras coisas, mas não é o nosso ponto aqui. O ponto é, o universo inteiro, ele existe graças a um desejo, né? O material mesmo, né? A internet, a tecnologia, tudo nasceu a partir de alguém que quis, que desejou algo e criou esse algo. Então, um ego mimado, um ego cheio de vontades e cheio de desejos, ele não é um ego mal educado, ele é um ego que precisa ser ouvido, assim como uma criancinha que se joga no chão. De novo, eu posso ter as minhas emoções, isso não é o problema. A questão é o que eu faço com essa informação e eu estou disposto, eu estou interessado a ouvir? Ouça, ouça. Ah, mas o meu ego está pedindo um monte de coisa que eu acabo cedendo e aí acabo sofrendo as consequências. Vamos explorar melhor isso, né? O que é isso que o ego está te pedindo, que você está fazendo e que tá, né? As consequências estão sendo negativas.
Se uma criancinha chora porque ela quer chocolate o dia inteiro e você dá esse chocolate o dia inteiro, de fato as consequências vão ser ruins, né? Eu, como adulto, sei que eu não posso entupir uma criança de chocolate porque ela vai ter problemas de saúde se isso acontecer. Então, eu, como o adulto, né, que recebe os pedidos desse ego, será que é mais importante eu saber educar o ego? Será que é mais importante eu saber se é ego, se é intuição, né? Se é sagrado, se não é? Ou será que é importante eu desenvolver a minha autonomia, a minha autoconfiança, a minha leveza e ouvir? O meu ego está pedindo para fazer isso, isso e isso. É coerente? É maduro? As consequências de atender a esse desejo, elas são boas escolhas para esse momento da minha vida? Gente, é só questionar. É só questionar, não tem certo e errado. Ah, mas eu tô com um desejo. Ok, esse desejo. Você quer atender esse desejo? Ele vai fazer mal para alguém? Se você tentar, fiz. Eu achei que era uma boa ideia, mas depois descobri que não era boa. Tá tudo bem, se perdoa e continua. Vambora. A vida continua. Pra que a gente vai ficar se martirizando? Ai, meu Deus, o meu ego me fez ter uma escolha ruim. Em vez de ficar culpando o ego, vamos nos responsabilizar por nossas escolhas. Sem culpa, gente, é responsabilizar. E tá tudo bem, eu fiz uma escolha que foi ruim. Todos nós fazemos isso, não fazemos? Faz parte da condição humana, qual é o problema? Eu fiz errado. Tá bom, não sabia que era errado. A partir de agora que eu sei, o que eu faço? Peço desculpas se eu machuquei alguém? Ou me perdoo e paro de querer ser tão perfeccionista, achando que eu não tenho direito de errar e de aprender a partir disso, né? Então, qual é a nossa reação madura a partir de atender o ego ou atender qualquer desejo nosso? Eu escolho. Bom, não vou fazer isso, né? Porque eu sei que comer 20 quilos de chocolate hoje não vai ser uma boa coisa. Meu ego quer. Nossa, meu ego quer 20 quilos de chocolate. Mas eu vou me dar 50 gramas, né? 50 gramas eu vou matar minha vontade, e eu acho que até o ego vai negociar com isso aí. Então são escolhas, meus queridos, não é uma obsessão de educar. Educar vem de um ponto de vista ativo e onde o outro está calado, né? E como é o título e o tema desse nosso material, não é sobre calar o ego, é sobre ouvir o ego. Então, eu não sou o agente que educa, eu sou a pessoa que ouve, que se interessa por conhecer o outro, que nesse caso é o nosso próprio ego, tá bom? Próxima pergunta: como saber se a voz é do ego ou da intuição? Continuando a mesma linha de raciocínio, ao meu ver, não é tão importante a gente saber se a voz que está vindo vem da intuição ou vem do ego, especialmente porque a gente já entendeu que eles estão interligados, né? A intuição, ela vem do nosso eu superior, ou seja, a alma comunica alguma coisa para o nosso corpo físico. Quem faz esse intermédio? É o ego. Então, a voz sempre vai passar pelos dois, né? Então, não tem muito como a gente saber se a voz é do ego ou é da intuição. Eles estão tentando entrar em acordo. Por isso que é tão importante esse material, por isso que é tão importante a gente integrar em vez de excluir. Mas, se a voz é do ego ou é da intuição, vamos nos atentar para o que interessa, né? O que vocês querem saber é: Adriana, quando eu sinto alguma coisa, quando uma ideia surge na minha cabeça e eu quero seguir ou não, como saber se é uma, como ter certeza absoluta se essa decisão ela vai ser boa ou ruim para mim, né? No fundo é isso que a gente quer saber, né? E aí eu te falo o seguinte: sinta o seguinte, essa ideia, essa possibilidade, essa escolha, o que ela provoca emocionalmente em você? Quando você pensa nisso, te dá paz, te dá alívio no coração ou te provoca medo, peso? O Access Consciousness, o autor, né, que ensina essa técnica, ele sempre coloca essa pergunta. Se você pensa na questão, se você se permite sentir a questão, você vai ter uma resposta no sentir, gente, não é no racional. O nosso maior erro é buscar as respostas e as certezas absolutas no racional. Não vai rolar, vocês sabem, né? Vocês já tentaram fazer isso 1000 vezes na vida e não rolou. Portanto, ouça, ouça.
no sentir, se isso te provoca paz, tranquilidade, leveza, ou se isso te provoca peso, preocupação, medo, insegurança. Então, em vez de dizer que o medo é a voz do ego e a leveza é a voz da intuição, veja no seu sentir o direcionamento da sua frequência vibracional. Se eu escolher este caminho, ai, vem um lampejo de paz e de alívio. Oba, acho que é uma boa decisão para esse momento da minha vida. Agora, se vem carregado de medo, tarará, tarará, nossa, Adriana, você está cheio de medo, então eu não vou ousar, né? Porque às vezes tem coisas na vida que provocam um certo friozinho na barriga, que é ousado, mas vai ser uma boa decisão. Sim, mas é diferente o friozinho na barriga de quando a gente vai fazer uma coisa pela primeira vez, alguma coisa que vai exigir da gente uma certa dedicação, atenção e tudo mais. É diferente, não vem com peso, gente. Por exemplo, eu vou mudar de carreira. Nossa, Adriana, mas me dá um medo, porque, né? Não, tá tudo bem. Esse medo, ele não é negativo. Esse medo é um pedido de atenção. O peso que eu falo, meus queridos, é aquele peso de nó no coração. Aquela coisa que você sabe que se você fizer aquilo, putz, nossa, eu vou me arrepender depois, sabe? Vocês entendem por que é importante a gente desenvolver a habilidade do sentir? A gente questiona tudo antes no racional, gente. Não é o racional que vai trazer a melhor resposta, é o sentir. Sinta, sinta. Eu já vou adiantar aqui, na live, teve uma participante que perguntou: Adri, mas eu entendo e concordo com isso tudo, só que eu não consigo sentir. Como que a gente faz para aprender a sentir? Tem curso para isso? Tem profissional para isso? E é o que a gente falou no começo, né, meus queridos? Sentir a gente sente, mas a gente não aprendeu o que fazer com a informação e a gente não aprendeu a conhecer o nosso sentir, né? E sim, né? Existem infinitos profissionais que ajudam nisso. Eu, inclusive, os meus programas, inclusive estou, né, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas em julho agora de 2020, estou com portas abertas para o meu programa Sentir para Transmutar e ele abre de tempos em tempos, portanto, fica sempre de olho, tá bom, no meu site para ver se estamos com turmas, né, novas para o programa. Mas a gente pode aprender o sentir, gente. É óbvio que a gente pode desenvolver essa habilidade. Esse material, inclusive, a minha intenção é tentar provocar isso em você, caso você tenha dificuldade de sentir. Mas o sentir, ele é completamente aprendível, digamos assim, tá bom? Então vamos lá, continuando. Essa vontade que eu estou sentindo, Adriana, ela vem do meu ego ou do meu eu superior? Como saber, né? E de novo, é praticamente a mesma resposta da anterior. Se ela é do ego ou se ela é do eu superior, que tal uni-los, né? E é como a gente falou agora há pouco. O eu superior traz o desejo, o ego tenta fazer caber na realidade humana. Vamos unir? Vamos abraçar o nosso ego? Que tal? Assim, todos os anseios do eu superior, da nossa alma, da nossa essência, da nossa centelha divina, ela pode ser ouvida pelo ego e acoplada, atendida, realizada na nossa realidade material. Vocês entendem por que é importante não calar o ego e sim ouvir o ego? Se a gente der atenção, se a gente tiver interesse genuíno por essa parte nossa, integrar essa parte nossa e deixá-la fazer o trabalho que ela precisa fazer, não vai ser incrível? Sim, gente, vai ser incrível. Todos os desejos do nosso eu superior vão ser materializados nessa realidade. Aham, entendeu? Porque que é importante a gente amar o nosso ego, integrar o ego e deixá-lo fazer o trabalho que ele precisa fazer? Continuando. Como ir eliminando sentimentos negativos com relação ao nosso ego? Pergunta linda, né? A partir agora desse novo ponto de vista que nós já entendemos. O ego é uma parte divina nossa, como todas as nossas partes. Então, já que eu entendi isso, eu quero começar a amar o meu ego. Aplausos. Como começar, Adriana? A gente começa tendo interesse, né? Então, agora é hora de fazer um lindo Ho'oponopono, né? Agora é hora de fazer um pedido de desculpas para o nosso ego. Ai, nossa, Adriana, mas aí eu vou parecer esquizofrênico, né? Eu sou meu ego, vou pedir desculpas, né, para eu mesmo? Sim, vai pedir desculpas para si mesmo, porque
a gente negou uma parte nossa. E tá tudo bem, a gente não fez isso com má intenção, a gente aprendeu que essa parte nossa é errada, mas agora descobrimos que não é. Então peça, né? Faça aí 30 segundinhos de oração, de Ho'oponopono para o seu ego, ou simplesmente abrace emocionalmente essa parte sua. E vamos agora ter interesse. A partir de agora, vamos passar a ter interesse de ouvir. Adriana, mas a minha cabeça só fala besteira. Tá tudo bem? A sua cabeça tá com medo. A sua cabeça foi formada por crenças, opiniões de outras pessoas, das suas próprias crenças limitantes. E ela foi começando a ficar apavorada. Tá tudo bem? Ouve a sua mente. Como é que você vai transmutar, transcender esses pensamentos, esses medos, essas inseguranças se você não prestar atenção, né? Como você acolhe alguém que está precisando de ajuda? Ouvindo. Quantas vezes a gente quer ajudar alguém tuchando informação na pessoa, achando que esse é o melhor para aquela pessoa? Você ouviu o que essa pessoa está sentindo de verdade ou você concluiu que a partir da sua experiência, a partir do que você já conhece dessa pessoa, é isso que ela precisa? A gente não ouve genuinamente, meus amores, e a gente precisa fazer isso, né? Portanto, como começar esse processo de amar o ego? Primeiro passo, pedir perdão. Segundo passo, ter interesse genuíno por ouvir o seu ego e ouvir o seu ego com os defeitos que ele tem, tá bom? Não é, ai, mas meu ego tem que ser lindo. Ele vai ser lindo se você olhar para ele. Então, assim como uma criança que sim tem defeito, faz birra, é mal criada, dá chilique, é um ser humano com defeitos, né? Com aquilo que a gente chama defeito. Tudo aquilo que incomoda a gente classifica como defeito, né? Então, o ego é assim também. O mental é assim também. O mental é um acúmulo de experiências, é um acúmulo de vivências, é um acúmulo do que a gente acolheu da sociedade, do meio dos nossos pais e familiares e professores, etc. Então, eu vou começar a ouvir. Adriana, mas eu tenho medo. Tá tudo bem. É normal sentir medo. Qual o medo de sentir medo, né, gente? Sinta. Você só pode ter poder se você sentir. Você só pode mudar algo se você sentir. Você só pode estar no controle e não num controle obsessivo, num controle harmonioso, natural, para que você seja o agente da sua vida, se você sentir, se você acolher, se você ouvir, tá bom? Portanto, para amar o ego, é importante que você peça perdão e que você tenha interesse em conhecê-lo. Não é julgar, não é educar, é conhecer, é ouvir. Não é você mandando no seu ego, é você ouvindo o que o seu ego está tentando te dizer através do racional, do mental, das emoções. Ouça, sinta, cuide, esvazie e escolha a partir de um novo paradigma, tá bom? Adriana, meu Deus, calma. Para isso que eu criei o programa Sentir para Transmutar, tá, gente? Eu ensino isso tudo no programa. Dá uma olhadinha se você tiver interesse, tá bom? É possível, é fazível, tá bom? Continuando. Como deixar o ego de lado para que a centelha divina possa agir? Como a gente já sabe, né? A gente não deixa o ego de lado. Por quê? Porque a centelha divina, gente, né? O que é essa tal centelha divina, Adriana? É Deus pulsando vivo dentro de você. Existe uma fonte criadora de tudo que é, existe Deus, existe o universo. Como você classificar? E essa força infinita de amor incondicional, ela está viva dentro de você. Somos individualidades, porém, a base nossa é essa, né? Você acha mesmo que o ego ou qualquer outra parte nossa calaria a centelha divina ou atrapalharia a força da centelha divina? Não, né, gente? É impossível. Como? Como? Não tem como. É a mesma coisa que falar, nossa, meu ego tá calando a boca de Deus, meu ego tá impedindo o trabalho de Deus. Se a gente tá um pouquinho são, a gente sabe que é muita loucura da nossa parte pensar um absurdo desses, né? Então, meus queridos, primeiro não precisa fazer nada, a centelha divina tá agindo em nós, isso é fato, não tem como, né?
Não tem como você, uma cachoeira gigante, vou lá em Foz do Iguaçu e põe o meu dedo mindinho para impedir que a água, né, desça da cachoeira. Não dá, né? Mesma coisa centelha divina em nós, não tem como ela não agir. Mas eu entendo a questão, né? Como que o ego não, como que o ego para de ser um bloqueador disso tudo, né? Do mesmo jeito que a gente acabou de falar, amando o ego, ouvindo o ego, tendo interesse pelo ego. Por quê? Porque o ego é o tradutor, o ego é o intermediário. Então a centelha divina vai poder atuar na nossa individualidade humana com excelência de fluidez se a gente integrar o ego, tá bom? Então, meus queridos, entendam que é um trabalho em conjunto. E para finalizar, como transcender o ego? E, como eu disse lá na live, eu vasculhei todos os dicionários que eu pude para entender exatamente o que significa a palavra transcender, né? E transcender, dentro de várias, né, classificações, mas a unanimidade é: transcender significa superar. Então tá. E significa também ser superior. Por que, Cáspita, eu tô querendo de novo ser superior a uma parte minha? Isso é esquizofrenia, né, gente? Eu tenho que ser superior ao meu emocional, eu tenho que ser superior ao meu racional, eu tenho que ser superior ao meu ego. Gente, eu sou eu com todas essas partes. Eu não vou ser superior a isso. Eu vou integrar. Então, meus queridos, que a gente pare de fazer essa corrida dentro do autoconhecimento querendo transcender, transcender, transcender a minha realidade humana, transcender o meu ego, transcender as minhas escolhas alimentares, transcender os prazeres da carne, transcender, para de transcender, gente. Meu Deus, que dá canseira na gente só de pensar no tanto de coisa, né? Uma pergunta que vocês fazem constantemente também é como descobrir todas as minhas crenças limitantes, né? Para que você quer descobrir as suas crenças limitantes? Conforme a vida vai acontecendo, a gente vai percebendo, ops, eu tenho uma resistência aqui, ops, eu tenho uma fragilidade ali, ops, eu tenho uma insegurança ali. Ótimo, vai descobrindo, vai sentindo e vai transmutando no sentido de eu acolho essa parte em mim que dói, eu olho para ela e eu desenvolvo a habilidade oposta, né? Os florais de Bach, que eu trabalho inclusive, eles trabalham exatamente nisso, né? O floral vai pegar aquela característica, defeito, como a gente quiser chamar, e ele vai ativar o oposto positivo, ou seja, se eu tenho medo de uma coisa, eu vou ativar a confiança, eu vou ativar a entrega, eu vou ativar a coragem com relação àquilo, né? Então, o transcender nesse caso é eu olho para o que me provoca medo ou algum incômodo, eu resolvo e eu atuo com excelência no oposto positivo. Portanto, o transcender o ego, eu convido vocês a integrar o ego, amar o ego, permitir que o ego atue, trazendo as infinitas possibilidades da nossa alma, fazendo com que a gente viva uma vida em coerência, né? Vocês me perguntam direto, Adriana, mas e a minha missão de vida? Tem um podcast aqui, inclusive, que eu falo sobre propósito e missão de vida. Ouça o podcast. Aqui no meu canal de podcasts, né? Se você estiver ouvindo através do YouTube ou de outra rede, é só acessar o seu aplicativo aí de música e é o meu canal Hoje Eu Me Sinto, tá? No meu site tem o link também para você acessar. hojeeumesinto.com. A missão, gente, nada mais é do que isso. Todos os anseios e vontades da sua alma infinita sendo traduzidos aqui nessa vida material. Que tal? Então, em vez de transcender o ego, a gente vai aprender a amar, a ouvir, a ter interesse sobre aquilo que o nosso ego está tentando dizer pra gente. E aí, viver em harmonia, integrado com todos os nossos corpos. Fez sentido? Eu espero que sim. Vai ser uma alegria receber os seus comentários através das redes sociais, através do meu e-mail, contato@hojeeumesinto.com, e eu quero fechar aqui esse material, que ao meu ver é muito rico, te convidando a conhecer o meu programa Sentir para Transmutar. É um conteúdo lindo, é um programa lindo, onde, pelo menos o formato atual desse programa,
São 7 dias onde eu estarei junto com vocês, tá? De forma online, mas eu estarei junto com cada participante, segurando nas suas mãos, para que você passe por esse processo. São 7 dias, são 7 aulas, 7 o número sagrado, né? Onde eu vou te ensinar, te ajudar, te apoiar a olhar nos olhos da sua verdade, dos seus medos, das suas inseguranças, que sejam traumas, que sejam dificuldades de uma característica sua, que seja um aspecto da sua vida que você tem muita dificuldade para lidar. Eu vou junto com você te ensinar a olhar sem medo, a sentir, a curar, cuidar, acarinhar, esvaziar e te ensinar a co-criar uma realidade completamente nova e diferente, sem esses medos, dores, memórias e tudo mais. É lindo, é lindo e é lindo. Então, eu, junto com você, te apoiando incondicionalmente nesse processo de 7 dias, a gente fecha com encerramento ao vivo, onde eu ouço os participantes, acolho o processo individual de cada um e, além disso tudo, eu ainda fico um mês de plantão para tirar dúvidas e para auxiliar o processo de cada um dos participantes. Por isso que, obviamente, a quantidade de pessoas por turma é bem limitada para que eu possa oferecer o meu apoio incondicional. Portanto, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas em julho de 2020 estamos com portas abertas até o dia 7 de julho, tá bom? Mas se você estiver ouvindo em outro momento, confere, tá bom? Lá no meu site, cursos.hojeumesinto.com, se estamos com vagas abertas ou não. Se não estivermos, é só você colocar o seu nome e eu te aviso quando tivermos uma turma nova, tá? Então é isso, meus queridos. E se você sentir no seu coração que esse material é válido para você, para suas turminhas e grupos de autoconhecimento, para os terapeutas, né? Caso você seja um terapeuta e a minha linha de raciocínio e o meu sentir tem afinidade com o seu sentir, eu peço que você fale sobre isso, né? Que seja divulgando esse material, eu te agradeço por isso, caso você o faça, mas se não, simplesmente espalhe essa ideia, tá bom? E eu também te agradeço por isso. A gente precisa aprender a amar cada parte nossa, a gente precisa aprender a integrar em vez de excluir. A gente já foi tão calado desde sempre. Calar o ego, silenciar outra parte nossa, ao meu ver, não é a melhor forma de viver uma vida coerente com aquilo que a gente veio para fazer aqui, tá bom? Então é isso, meus amores, gratidão. Gratidão, universo, por permitir essa regravação e que esse material ganhe um mundo para que a gente possa aprender a se reconhecer como a pessoa mais importante do mundo. Um beijo. Aqui é Adriana Souza, do Hoje Eu Me Sinto.